capítulo 3. Me parece que eu falo bastante desses textos, mas eu vou falar de novo. Nós vamos ler no capítulo 3, primeiramente do verso 1 ao verso 4, vocês vão acompanhando comigo. Acho que hoje eu vou tentar me deter aqui, né, nessas poucas páginas. A vontade é de ler toda a carta, né? Mas nós vamos resumir aqui. Vou tentar dar um tema, aceitando o governo do Espírito. Porque o tema do ano é... Qual? Já decorou? Vivendo o reino no governo do Espírito. Mas a gente quer viver algo e precisamos então entender, aceitar esse governo. Nós temos governantes sobre nós, mas muitas vezes a gente não concorda com isso, não faço isso, não aceito isso, não quero isso. Você tem lideranças sobre você, no trabalho, às vezes na sua casa, mas nem sempre o fato de saber que tem uma autoridade sobre você quer dizer que você está sujeitando a essa autoridade, não é verdade? Mas para que esse tema seja muito proveitoso na nossa vida, como foi o do ano passado, falando da vinda de Jesus, em que nos alertou. Você não pensa na volta de Jesus, em se preparar, em ver aquela noiva, né? Como a gente citou tanta coisa que o ano inteiro não abriu os seus olhos, sim ou não? Então agora nós queremos entender também sobre esse reino de Deus e governo do Espírito. Não que não estivéssemos falando, porque há 26 anos a gente fala aqui, venha Senhor o teu reino, faça a tua vontade, mas nós não precisamos prosseguir, continuar, viver em novidade de vida? Então Deus tem mais com esse tema. Nós vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Amém? Marca essa palavrinha. Buscar e pensar. Buscar as coisas dele, pensar nas coisas do alto. Tem sido assim o nosso dia a dia? A nossa busca, o nosso anseio, o nosso desejo. E algo que está forte no meu coração esses dias, né, por pensar muito nessa questão de querer mais do Espírito, de ansiar mais por Ele, pela presença dEle, são as canções que falam, né, de ansiar por Deus, buscar a Deus como a corça suspira pelas águas. Essa frase você conhece, né? O Salmo, eu preciso buscar ao Senhor, assim como a corça tem sede de água, eu preciso ter. O texto é lindo, as canções são lindas, mas o que é isso? No calorão de dezembro aí, todo mundo entendeu o que é ansiar por água, certo ou errado? Acho que eu nunca bebi tanta água na minha vida. Teve um dia que eu falei com a Denise assim, acho que eu vou explodir. Eu queria tanta água, bebia água gelada, eu quero mais água. Água. Porque eu estava literalmente com muita sede. E às vezes não era suficiente um pouco de água, às vezes tinha que ser também água com gás ou água com limão. Tinha que resolver, porque havia sede. A gente teve o privilégio de ver uma corça, na verdade um vídeo de uma corcinha, um bichinho rodando lá no nosso bairro. Aí o pessoal do grupo do bairro postou, tem um bichinho aqui, e correu e não sei o quê. Foi nessa época de calor. E alguém falou, deve estar aí porque tem queimadas, né? Procurando água. E aí ver aquela corridinha, aquele saltinho, e procurar mais na internet também para ver, né, a corça, aquele viadinho, parece feinho. Mas traz explicação de que nós precisamos ansiar mais pelo Senhor. O texto fala sobre buscar. Quem busca, encontra. Buscar, até encontrar. Buscar, ansiar, querer mais. Tem tanta gente nos chamando para buscar tantas coisas nesse tempo, né?
Mas nós queremos te incentivar a buscar mais o Senhor. Se você busca, busque mais. Se você já conhece, conheça mais. Se você ama, ame mais. É numa proporção de que vai ficar melhor. Não se fala tanto isso hoje, performance, melhora isso, melhora aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas na sua vida espiritual, querido, talvez você não está pensando nessas coisas. E não é novidade nenhuma, porque isso aqui já foi escrito há muito tempo. E desde o início é falado sobre isso. Semana passada, se você estava aqui, não vou fazer retrospectiva, só uma buscazinha. O Dani falou da gente comparar sobre a jornada de Abraão, que é o pai da fé. Que é para a gente comparar, ele é uma referência para nós. E como foi a jornada dele? De ser separado. Sai, não fique aí, não faça o que todo mundo faz, sai. Você e eu somos chamados para viver em santidade. E ser santo significa ser separado. São conceitos bonitos que nós sabemos, mas a cada dia isso precisa ser forjado em nós, melhorado em nós, para que as pessoas olhem e se manifestem, né? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele. É tão gostoso falar Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. As pessoas querem olhar e ver um brilho diferente no seu olhar, uma autoridade no seu falar, uma mudança no seu comportamento, um exemplo no seu caráter. Isso é as pessoas olharem e falar assim, opa, tem um brilho, tem uma luz, tem algo diferente. O que é isso? É o Cristo, em mim e em você. Porque essa teoria, a leitura, o conhecimento, tudo que nós, para nos enchermos e buscarmos de tantas coisas, elas só terão sentido se isso for manifesto, se isso for comprovado. Eu tenho estado num choque tão grande com esse negócio da inteligência artificial, que é uma bênção, que é uma ferramenta legal, que é útil para uma série de coisas, mas que agora me deixa confusa com a verdade, a mentira, o que é, eu não sei mais. Você tem que conferir. Falava assim, fake news, você tinha que ficar conferindo as notícias. Agora chega qualquer coisa, qualquer imagem, você fala, será que é verdade? Aí já pensou as pessoas olhando para você assim, eu sou evangélico, mas é mesmo. Eu sou um cristão, mas é mesmo. Deixa eu ver, deixa eu comparar com o Cristo. Ser cristão, já que a gente falou de alguns conceitos, é ser um... Olha, vocês estão bonitos na vida com os conceitos, hein? Ser um pequeno Cristo. Gente, olha que comparação gostosa, né? Que é olhar para uma criança. Aí você olha e fala assim, Giovana igualzinho o Eldes e a Dene. Olha para a Raquel, o jeitinho da Raquel falar, fazer, mexer, igualzinho Daniel. Né? As referências assim, que se Lulu então, hein, Christian? Olha para a Luísa, meu Deus, um pedacinho de Aninho, um pedacinho de Christian, puf. É gostoso demais ver isso. E se nós temos o Senhor como nosso Pai, e sabemos que Ele nos chama, né, e nos fez e nos trouxe como filhos, como herdeiros, há de se esperar que a gente manifeste, que a gente se pareça, que a gente deixe fluir essa vida. Amém? Nós vamos estar vendo isso. Eu achei bacana que a Dênia trouxe essa canção, né? Olhar para Ele, ser... E as pessoas vão ver. Olha, os que olham para o Senhor vão ser radiantes, radiantes, radiantes. Radiante de quê? Do próprio Cristo, de manifestar amor, vida. E aí o texto continua mostrando que se nós temos essa união com Ele, se nós entendemos que buscando a Ele, pensando nas coisas do alto, trazendo essa realidade para nós, não tem como ficar tudo igual. Não vai ter como você ficar do mesmo jeito. Vai ter um resultado. Vamos ver o resultado? Verso 5 ao verso 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
que é uma natureza terrena? Quais são os frutos, as atitudes, as coisas que a pessoa vivendo sem estar vivendo como a pessoa que pensa das coisas do alto, que imita Jesus? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso está até com um destaque aqui. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo. Vou parar aqui um tiquinho. Como assim, em outro tempo? Tem gente que fala assim, mas eu nasci na igreja, eu nunca vivi nada disso. Algumas pessoas tiveram experiências de atitudes e erros em evidências assim. Mas independente de você estar ou não, né, ter crescido ou não na igreja, existem desejos malignos, né, desejo maligno no coração desde pequenininho. Falhas, pensamentos, erros, sentimentos, atitudes, que são pecado, porque a natureza terrena é pecaminosa. Nós já nascemos, né? A mãe e pai traz ao mundo, o menino bate na cara do pai e da mãe assim, fala uns trem que você não ensinou, uma maldade no coração, você fala, personalidade estranha, de quem que herdou? O que é isso? Pecado. E aí nós precisamos então ensinar, instruir, e cada um precisa ter a sua experiência. Agora, pois, verso 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência. Vou até falar mais devagar. Pensa nas palavras que você está lendo, ou vendo, ou ouvindo. Ira, indignação, maldade, maledicência, ficar falando mal do outro. Linguagem obscena no vosso falar, boca porca, palavrão. Saiu sem querer. Se a boca fala o que o coração está cheio, cuidado com o que você fala. Cuidado com essa ira que você fala, não, eu sou tranquilo. Mas na hora de uma provocação, a ira acende. Né? Essas coisas precisam estar sendo arrancadas de nós. Despojar é tirar, jogar fora, abrir mão, soltar. Parei em linguagem obscena do vosso falar. Verso 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Gente, que texto lindo. Abrir mão, jogar fora as coisas do velho homem e fala da gente se revestir do novo homem, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa pessoa que se dispõe a isso vai se refazendo. Ah, mas eu era assim, eu sou assim, eu herdei assim. Refaz, faz de novo, conserta, tenta mais uma vez. Você não está insistindo em tantas outras áreas da sua vida? Não, eu vou ficar bem na academia, eu vou ficar bem na fita, eu vou ficar bem na minha estética aqui, eu vou ficar bem na filosofia, eu vou ficar bem na minha faculdade, eu vou ficar bem na minha profissão, eu vou ficar bem, eu vou refazer até aprender, até conseguir. Mas e na sua vida com Deus? Naquele pecado que insiste em prevalecer? Naquele sentimento estranho, naquela angústia, naquele medo, naquelas coisas antigas, naquelas heranças, que eu e você temos que lutar de vez em quando e no domingo? Não, todos os dias. Todos os dias, fazer morrer. Interessante que eu tenho uma Bíblia que, não é essa aqui, não trouxe uma figurazinha, né? Um exemplo, não, um conceito, de que essa palavra fazer morrer, no grego significa nekiron. Não significa matar, literalmente. Significa que é como se estivesse morto. Se está morto, não pode ficar se manifestando.
Está ali, ó. Até um bichinho sabe fingir de morto, né? De vez em quando aparecem umas coisinhas engraçadas aí, o bichinho fala, vai matar uma galinha. Ela se finge de morto, escapou. Se você fingir de morto, fazer como se estivesse morto, toda hora que o pecado bater na portinha, acho que vai dar bastante resultado, não vai? Fazer morrer. Opa, Cristo reina. Eu estou no reino, eu estou vivendo um propósito, o Espírito Santo vai me governar, eu não quero essa natureza prevalecendo sobre mim. E isso não vai ser de acampamento em acampamento, de festa em festa, de domingo em domingo. É lá, na segunda de manhã. Amanhã cedinho você vai ter um desafio para enfrentar e se lembrar, eu preciso me revestir, eu preciso encontrar esse pleno conhecimento que é para ser segundo a imagem de quem? Daquele que te criou, do próprio Deus, do seu Filho, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso nos desafia muito, sem distinção, sem pretensão, sem rixa, sem briga, sem politicagem. Cristo é tudo em todos. Eu consegui olhar para os meus irmãos e ver, tem algo lindo em você sendo trabalhado. Tem algo maravilhoso que Deus investiu em você, diferente do que Ele investiu em mim e que é para a glória dEle. Não era hora de pegar o exemplo da limpeza não, mas vamos trazer ele para cá. Queridos, se me pedissem para ficar aqui no altar organizando os detalhes da bateria, eu não saberia. Se me pedisse para desmontar o ventilador, eu não ia conseguir. Cada um estava numa área em que dá certo, em que funciona. Deus levantou a Lu como uma governanta, mordoma, no reino, que nos ajuda, que nos conduz, que vai nos alinhando nesse tipo de coisa. Aí tinham duas pessoas brilhando na cozinha. Vou parar de citar nomes, né? Senão eu vou constranger quem veio e quem não veio, mas é gostoso falar. Pessoas fazendo a cozinha brilhar, limpando cadeira, né? A gente pode mexer em detalhes que talvez você assim, nem percebi. Talvez você fizesse assim, você vai sentir um cheiro de limpeza. Mas nesse nem percebi, eu aprendi uma coisa, que é o que eu vou trazer antes aqui. Que tem coisa acontecendo que a gente pensa assim, não, está tudo ok. Tem um ano que nem tem um ano que nós compramos essas cadeiras. Vai fazer um ano em março. Olhando para ela, aos meus olhos, e olha que eu vejo muita coisa, elas aparentemente estão muito limpas, não estão? Um cinza que não faz diferença, o pezinho que está brilhando. Mas ontem era dia de limpeza, elas não puderam ficar de fora. Foram limpadas uma por uma. E aí, o pouco que eu fui ajudar nesse momento, eu vacilei, que eu usei uma expressão assim, mas precisa? Está tão limpa. Tipo assim, não estou vendo sujeira. Só que aí, eu lembrei da necessidade que a gente tem, tanto em casa quanto na vida, em qualquer objeto, da manutenção, da limpeza constante. Para manter limpa, bonita, brilhando, cheirosa e sem poeira, tem que limpar. Porque se daqui a 3 anos a gente olhar, o pé preto vai estar marrom. O cinza grafite vai estar cinza marronzado. Por quê? Porque ninguém está limpando, ninguém está vendo. Sabe aquela sujeirinha escondida? Até me lembrei de uma figura que há muito tempo atrás alguém usou da arrumação de casa. Que você esconde as coisas no guarda-roupa e fala, não quero mexer nessa gaveta. Eu não vou mexer nesse armário. Porque está cheio de coisa que você não quer enfrentar. De sujeiras que precisam ser trabalhadas. E tem sujeira que não é só um paninho como a gente conseguiu limpar as cadeiras. Já teve época de limpar aquelas cadeiras de plástico que era escova e espátula e um monte de coisa para deixar uma cadeira limpa. E o que é necessário para se fazer em relação à sua vida e à minha vida? O texto está sendo muito claro. Despojar de algumas coisas, abrir mão, jogar fora, limpar, fazer o que tem que fazer.
e revestir daquilo que é bom, daquilo que é novo, daquilo que é correto. Amém? Vamos ler o texto? Verso 12. Não li ainda não, né, gente? É a sequência agora. As coisas que precisam ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Igual falei o dedinho lá das coisas erradas, da ira, da maledicência, agora vamos falar pausadamente das coisas que nós precisamos nos revestir. De afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Olha que coisa gostosa. Isso é viver em comunidade. Isso é ser igreja do Senhor. Isso é viver o reino. E aí onde você for, você vai visitar alguém, você vai fazer um trabalho, alguém te chama para servir. Você faz isso aqui, olha, com a maior naturalidade. Com gratidão. Fazendo, eu amei isso aqui. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação. Fazei em nome do Senhor, dando graça. Fazei em nome dEle, fazer para Ele, fazer e com amor. É por isso que quando a gente fala da limpeza, e o Davi quis dar essa puxadinha aí, eu só ajudei a completar, é porque é privilégio. É gostoso servir no reino. Queridos, eu amo aquela canção do Asaf Borba, que fala com a água e a toalha, né? Que chama Serviço, a canção. Com a água e a toalha, o Senhor nos deu uma lição. E lavou os pés dos discípulos. E falou, eu fiz para vos dar o exemplo. Assim como eu fiz, eu quero que vocês façam. Não é da nossa cultura sair tirando o sapato do irmão para lavar o pé, não. E olha que se tivesse que fazer, seu pé estaria limpinho e alguns até cheirosos. Mas naquela época, poeira, sujeira, pé rachado, o trem devia ser ruim de fazer. Você consegue visualizar você lavando um pé daqueles homens andando com a sandália, né, bem abertinha? Era serviço. E aí a gente se pega numa situação atual, né, como igreja brasileira, em que as pessoas não querem cuidar uns dos outros, não querem servir, não querem visitar, é cada um na sua, cada um seus valores, com as suas... Essa aqui é minha família, minha cultura, você não quer, mas eu quero. Nós não vamos avançar se a gente não mudar a nossa mentalidade. De hospitalidade, de serviço, de entrega, de renúncia. Nós vamos... Não quero falar, não vou profetizar, mas eu quero nos alertar. Se nós não estivermos atentos à prática desses princípios básicos, isso aqui é rudimentar, é básico. Nós nos tornamos simplesmente religiosos, batendo cartão todo domingo. Que culto gostoso, né? Que delícia, que maravilha, essa igreja é uma bênção, esse povo é um amor. Mas o desafio é constante. A proposta aqui é cultivar. Eu quero mais, você querer mais. A gente adora mais. A gente ora, a gente vai orar mais. A gente vai amar, vamos amar mais. Porque o Senhor vai acrescentar vidas aqui, carentes de receber da sua vida, do seu amor, do seu serviço, do seu talento, da sua dedicação, do seu conhecimento, do seu aprendizado, da sua experiência. É tão lindo quando a gente fala daquilo que a gente viveu, das experiências que a gente experimenta na vida. E em se tratando dessas duas partes, né, que a gente
leu aqui, de despojar e de se revestir, eu queria dar o exemplo da figurinha que eu falei que não ia usar, mas eu vou usar, que é da aranha. Já usei florzinhas, né? Suculentas, plantios. Mas eu, para quem não sabe, né? Tem poucos visitantes aí, eu e o Denilson moramos em Mário Campos, que é um cantinho de uma roça. Então eu tenho que lidar com bichinhos e insetos todos os dias. Não é verdade? Alguém tem medo de aranha? Aqui? Se tiver que ver uma aranha, igual barato, assim, vocês têm medo ou pode mostrar se eu quiser? Pode? Vou mostrar só uma, daqui a pouquinho. Só uma aranha, porque eu tive uma experiência hoje com ela e eu tenho que contar porque eu aprendo com essas coisas. O nosso espaço residencial, né, para ficar bonito essa palavra, as pessoas hoje falam espaço. O nosso espaço residencial tem a nossa área assim que tem uma telinha abertinha, aquela telinha bem fininha. Então, tem facilidade de entrar e tem um madeirite também que eles entram. Então, a aranha é um bichinho normal, não é? Na sua casa tem aranha fininha, aquela magrinha que faz uma teia todo dia, ela está lá. E na minha também tem, mas se eu não acabar, não matar todo dia, não arrancar a teia de aranha todo dia, não vai ficar bonito quando vocês forem na nossa casa. Então, eu pego o aspirador, eu mato. Tem dia que eu vou acordando e já saindo assim, a primeira coisa que eu vejo é uma teia já penduradinha. Elas querem me dar bom dia assim, ó. Aí eu tenho que estar atenta, né? Por quê? É o ambiente delas. Não é o ambiente delas? Lá ela pode estar, mas eu não quero que ela fique dentro da minha casa. O que eu vou ter que fazer? Arrancar, tirar, fazer morrer a aranha. Eu vou ter que matar as aranhas que eu vejo, sejam elas pequenas, médias, grandes ou gigantes, porque eu já matei 3 daquela, como é que chama? Caranguejeira, e mato a pequenininha todo dia. Mas por que eu quero mostrar uma hoje? Porque o Espírito Santo me deu um puxãozinho de orelha com essa aqui de hoje, gente. Eu preciso ensinar para vocês. Eu me lembrei que eu tive um pastor, pai da Alexandra, a Sabrina conheceu, né? Antônio Carlos. Quando eu era adolescente, ele era o meu pastor. E eu lembro de uma mensagem dele ministrando, que ele falou assim, tem gente que trata o pecado como uma teia de aranha. Olha para a teia de aranha, sabe que tem uma aranha lá, aí arranca a teia. Aí vai para outro lugar, essa teia está me incomodando, mas não procura a aranha. E vive tirando as teias, mas não mata a aranha. Olha que lição que eu aprendi aos 15 anos. 40 anos se passaram. E ela veio hoje na minha mente como se eu tivesse ouvido agora. Não adianta arrancar as teias se não tirar a aranha. E aí o que eu estou falando para vocês que eu mato todo dia, que se parecer a grandona eu mato, estou ficando corajosa, gente. Essa semana eu matei marimbondo. Ó, vou até fazer assim. Arrebentei umas casinhas de marimbondo lá, porque, né, se ninguém merece ser picado de marimbondo, e eu tive que ter coragem, porque a casa está só aumentando, e arranquei mesmo. Mas as aranhas, essas que eu estou falando, ok, mas tinha uma do lado de fora, já tem bastante tempo, eu acho que foi no final de dezembro, mas me chamou a atenção que era uma teia, eu vou tentar mostrar aqui, só para vocês terem uma noção, na varanda externa nossa. Era como se ela estivesse daqui até na caixa preta. E o fio era como se nylon aí, que está pendurado. Era um fio muito visível. Não era aquela teia fininha que não dava para ver. Talvez até vocês que foram lá em casa esses dias viram e não me falaram nada, né? Mas eu estava vendo ela. Então era uma teia grande, mas por ela ser diferente, que ela tinha montado um lugarzinho especial lá, ela chama, acho que eu anotei, aranha de telhado, aranha, ela tem um nome aqui, gente, bacana, quer ver? É Maria Bola. Pecado tem nome, aranha tem nome, tudo tem nome, você tem que dar nome e acabar com o negócio. Pode mostrar aí que eu vou mostrar. Mostrar esse negócio. Tem nome, você tem que dar nome e acabar com isso. Cadê? Olha, isso aqui já é ela morta, tá? Mostra a teia para ver se vai aparecer, que é o vídeo. Eu matei essa hoje. O vídeo é 30 segundos, gente. Não vai aparecer não. Se apagar a luz aqui, tem não, né? Ó, nosso Deus. Isso está igual um ultrassom, um negócio, imagem, raios. O que é isso? Vou ter que mostrar
Olha a teia, gente, é isso aqui, ó. Alguém consegue apagar essa? Para ver se aparece? Ó, ela... Mostra de novo que agora eles vão entender. Visão de águia aí, gente, ó. A aranha lá em cima, viu aí? Até aqui embaixo. Tá difícil o vídeo, mas acho que vocês viram. Isso tudo aqui é teia, essa grandona, para ver que o tamanho é até lá. E lá tem uma bola em volta dela, que é onde ela vai levar as presas. Essa aranha pega até morcego, gente. Acredita? Tive que olhar. Só isso aí. Mas qual a lição que eu aprendi? Bacana demais. Que ela estava lá porque eu permiti. Eu permiti, porque eu queria que as pessoas vissem a teia. E aí o pessoal foi lá em casa, final de ano, aquela coisa e tal, mas não mexida para lá e para cá. Quem disse que eu lembrei de mostrar a teia de aranha? Não era importante. Mas ela ficou, e eu tenho certeza, não, eu vi nela crescendo. É como se ela fosse uma aranha desse tamanho, ela cresceu também um pouquinho ali. E a teia aumentou ainda mais. O tempo que ela teve, ela conseguiu fazer mais arte. Ela deve ter pegado muitos insetos, ela fez a festa ali. Ou seja, alguma situação na sua vida, você está vendo, mas você não tem coragem de enfrentar. Você pensa, não, deixa ali, depois eu vou conversar sobre isso. Deixa ali, eu vou compartilhar com as minhas amigas ou com os meus amigos sobre isso. Não tem problema, não. Deu nada para mim, mas dá ruim. Se essa aranha, em algum momento que o pessoal estava lá, resolvesse descer, é venenosa? É, mas não é um veneno que vai nos causar problema. É o veneno para a própria presa. Mas, queridos, se Deus permitiu deixar na Bíblia um tanto de figurinha lá de exemplo, de machado, né, de orvalho molhado, de tanta figura, do mar que há, o que mais você quer falar das parábolas e das figuras? A figura para hoje é uma figura da aranha. Para você entender que você está precisando pegar umas aranhas aí, matar. Fazer morrer, fazer morrer, despojar, arrancar fora, né? Para que essa proposta de viver o reino do Cristo em nós, desse manifestar de Cristo em nós, isso seja mais palpável, isso seja mais visível, isso seja mais real, porque é notório, gente, que Cristo reina nesse lugar. É notório que ele tem a primazia, que o louvor é para adorá-lo, que a oração é sincera, que as profecias estão se cumprindo, que as promessas estão se cumprindo, que os milagres estão acontecendo, que a igreja está frutificando, que famílias estão sendo restauradas. É notório, mas poderia ser numa proporção muito maior e de vidas que talvez eu e você tenhamos que prestar contas diante de Deus, porque nós mesmos não cuidamos. Não nos atentamos. E olha que o Espírito Santo vem soprando e trazendo direções. Fica disperso não. Achegai-vos a mim. Santidade, separação. Larga isso, abre mão daquilo. Confia, acredite como Abraão acreditou. Conserta. O Espírito Santo vem soprando, vem falando, vem alinhando, vem. Mas se nós não dermos atenção a isso, e ficarmos agindo como filhos da desobediência, nessas outras atitudes aqui do velho homem, deixando o Senhor ficar triste conosco pelas nossas posturas, quem vai resolver? Cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Eu achei interessante nessa carta, que são poucos capítulos, mas eu quero trazer para você o início aí, para você ver que mesmo que você talvez já tenha lido essa carta, já tenha ouvido essas palavras, já seja um líder, já conhece, já pregou sobre isso, ou se você está conhecendo hoje a história e o que Cristo pode fazer por você, de te transformar, o que você ouviu nas canções e que tocou o seu coração, a carta de Paulo foi escrita para os santos, para os fiéis, para aqueles que já conheciam, é para mim e para você. No capítulo 1 ele fala que é para, olha só, abre aí comigo que a gente pula alguns versículos. O início da carta, né? Epístola de Paulo
Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Porque quem sabe a história de Paulo sabe que ele era um cara improvável, mau, odiava os cristãos. Talvez hoje a gente conheça pessoas que não querem nem saber de Jesus, nem saber da igreja. Ele pode ser alvo de Deus. Mas será que eu e você vamos ter coragem de chegar para anunciar essa verdade para ele? Ou a gente vai olhar para ele e pensar assim, esse aí não quer nada. Não quer nada com Jesus, não. Talvez ele queira mais do que muitos que estão dentro da igreja. Porque tem gente dentro da igreja brincando de ser cristão, mas não aceita o reino, não aceita o governo, não aceita a direção. E tem gente fora da igreja que teme tanto a Deus, que leva tão a sério, que às vezes você convida ela para vir, se ela tiver com um bafo de cerveja, ela não posso entrar dentro da igreja, hoje eu bebi. Eu não entro na casa de Deus, porque eu estou me sentindo mal. E tem gente que brinca com coisa séria, que era para ser santo e separado, está cheio de pecado e entrando no Santo dos Santos como se achasse que dá para entrar, né? Porque para entrar você tem que estar puro. Então você quer enganar quem? Você não vai enganar, porque o Senhor te conhece. Então, queridos, a palavra, ela chega para mim, para você assim, é espada de dois gumes. É o Senhor querendo que eu tenha uma vida reta, que você tenha uma vida reta, que os pastores caminhem com temor, que as ovelhas caminhem com temor, que a igreja cresça em amor e que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a finalidade. Não vai fazer diferença se um ou outro fizer mais do que alguém. Ontem, com 10, com 15, com 20, ou se tivesse 50 ou 100, a igreja ia ficar limpa do mesmo jeito. Deus não precisa de mim, de você, para fazer a obra dele. Ele é tão poderoso, que ele levanta, estabelece reis e arranca reis, estabelece governos e tira governos. Tudo é dele, para a glória dele. Nós temos o privilégio, a graça, a abundante graça, de termos sido escolhidos e de podermos dizer, eis aqui, Senhor, trabalha, molda, me ajuda, essa casquinha não está boa não, mas o Senhor pode vir, pode trabalhar, porque nós queremos o Senhor em nós, amém? E aí alguém chega e vê a glória, e vê a manifestação, ela fala, o que eu faço? Igual acontecia quando os discípulos começaram a fazer a obra do Senhor. As pessoas olhavam e queriam, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E havia uma ordem que eu acho que a maioria daqui que está aqui sabe. O que tinha que fazer? Pode falar alto, Arthur. Arrepender. Acreditar de verdade em Jesus. Arrepender das coisas que fazia. Despojar das coisas antigas e revestir daquilo que precisa. Então, nesse texto de Colossenses, na carta, eu falei dessa primeira aí que é para eles, e achei lindo quando ele fala no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, estou no capítulo 1 ainda, de Jesus Cristo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Beleza, aí ele vai falando, olha, eu me alegro, eu estou feliz com vocês. E por essa razão, no verso 9, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Achei lindo isso, do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo queria que houvesse um transbordar. Estava bom, mas podia melhorar. Comunidade do Caminho é uma comunidade que as pessoas chegam e se sentem bem, acolhidas, se sentem que estão pertencendo, são amadas, a gente procura fazer, mas é um pouquinho, né? É o que a gente consegue, poder melhorar. Mas a partir do momento que você também chega, recebe, pode começar a dar. Alguém ministrou sobre você? Ministre sobre alguém.
Você aprendeu uma canção nova? Continua cantando semana lá na sua casa. Né? Antigamente, queridos, a gente acaba confessando a idade mesmo, né? E jogando os amigos no buraco. Quando eu era criança pequena, lá no Barreiro de Cima, e foi através dessa guerreira Rosângela aqui, que é minha irmã, que na minha família conheceu Jesus, através de um programa de televisão, Rex Wambar. Ela ouviu, a família cheia de problema, e Deus começou a trabalhar na nossa casa. Depois conhecemos, né, uma obra, uma igreja, e ela foi. Depois mudamos do Barreiro de Cima para o bairro Diamante. Aí já não tinha uma igreja perto, ouvimos no alto-falante. Atenção, atenção, moradores do bairro Olaria. Hoje à noite tem culto. Chamar o Davi para fazer. Na rua Elite. E aí ela ouviu, alguém da nossa casa ouviu, tem alguma coisa por aqui. Subimos o morro e fomos para a casa da dona Maria Alvarenga. Elisa que ouviu? Alguém da casa. Você foi a primeira para anunciar algumas coisas. E desde então, né, minha infância, vou entrar nesse detalhe, não é só porque eu lembrei aqui agora, conhecemos a Jesus. E eu amava estar na igreja, amava as canções, mas não existia retroprojetor, essa moleza. Você cantar. Na hora que a gente ouvia uma música, coração ardia, e você chorava, e aí eu pegava meu papel e anotava, e aí eu ficava cantando, eu tenho que decorar essa música, eu tenho que decorar essa música, eu tenho que aprender essa música, e cantava, até decorar. Era uma delícia. Depois passou o tempo, lançou como é que chamava o quadro? Isso aqui é data show, o antigo é o retroprojetor. Os slides. O retroprojetor é aquele que era um negócio que você punha uma folha transparente, que chamava transparência mesmo, escrevia com uma caneta especial e a letra ficava grande lá. Quando errava, pegava um álcool, um algodão, a gente escrevia. Tipo mimeógrafo, sabe, gente, aquela coisa antiga. O tempo passa, as coisas melhoram, mas tem uma essência aqui que não pode mudar, não. Tem uma coisa que tem que arder no seu coração, de querer, quando você sentir o toque de Deus, a presença de Deus, vou até descer um pouquinho, você querer mais, tem parte de você. Quando você come uma comida gostosa, você fala, podia repetir, né? Me dá receita, vamos fazer de novo? Vamos reunir a galera? Vamos fazer o cuscuz da Lu? Vamos fazer feijoada da Maria? Quanto tempo, hein, Maria? Vamos fazer o bolo de chocolate da Marina? O que mais que a gente gosta de reunir para fazer? Você quer o pé de frango do Adenilson? Querido, Deus está provocando a gente para buscar mais. Vida no Espírito, encher do Espírito, transbordar do Espírito. Não adianta ficar no mais ou menos, não. Não adianta ficar de 7 em 7 dias, não. Você vai ter que fazer alguma coisa lá na sua casa. Quando você quer um resultado na performance física, não adianta academia uma vez por mês, nem uma vez por semana. Tem que criar um negocinho. Quando você quer dieta que funciona, não adianta mais ou menos, tem que ser na risca. Aí você fala que quer crescer em Deus, que quer o senhorio de Deus, que quer o governo de Deus, que quer viver a vida de Deus, que quer transmitir a glória de Deus, se esvaziando, porque se agir no erro, no pecado, você só vai se esvaziar daquilo que você recebeu até aqui. E o segredo não é receber e perder, receber, encher, esvaziar. Não, é encher, 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 transbordar. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Ele é tão lindo que você vai ler a Bíblia 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e você vai conhecer o Senhor. Você vai falar, eu não sabia disso, eu nunca tinha lido isso. Uma revelação. E é tão pessoal, é tão gostoso. Uma criança pode ter esse encontro. Uma pessoa que acabou de chegar, uma pessoa que já está há muito tempo, pode ter essa experiência. Pode encontrar nele muito mais. Então, esse pleno conhecimento de Deus, né, é muito lindo. E eu agora, olha só, eu marquei mais um aqui. Continua no capítulo 1. Aprove a Deus, no verso 19, que
Tem que ler sobre Jesus. Peraí. Vamos no 13, porque aí vai ficar mais claro para quem ainda não pegou o fio da meada. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Capítulo 1 de Colossenses, verso 13. Ele nos libertou, amém? Do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em quem? Nele, em Jesus. E se tem toda a plenitude nele, todo conhecimento nele, toda a sabedoria nele, todo poder nele, e eu estou nele, você está nele, vai fluir o que de você, querido? Vida, amor, plenitude, bondade, o que ele é, porque assim como ele é, que lindo! Assim como ele é, nós somos nesse mundo. E esse ser tem que manifestar. Esse eu sou tem que manifestar, porque o nosso Deus, lá no início, né, para quem está acompanhando a leitura, que ele fala que ele vai se manifestar e eles vão perguntar, mas quem? Em nome de quem? E Moisés vai ter que falar que ele mandou falar que ele é o eu sou. O eu sou mandou dizer que é ele que vai fazer. Estava resgatando valores que tinham ficado, que as pessoas já tinham esquecido quem ele era. Já tinham esquecido o que ele tinha feito. Pare e pense um pouquinho. Eu fui falar de Moisés, o que ele já fez por você. O que ele já fez? Como foi que ele te resgatou? Igual a gente falou aqui. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe transportou, né? Um transporte lindo. Para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Você saiu do império das trevas e está num reino com Cristo vivo. Eu e você com ele. E aí, estando nele, vivendo com ele, para a glória dele, pensa, que coisa mais linda, coisa linda de se ver. Então, querido, nós precisamos melhorar, avançar. É claro que vai ser no seu ritmo, no seu tempo, no seu processo. Quando eu falo que eu tenho esses tantos anos de caminhada, a gente fica com vergonha, porque já devia estar muito melhor. Só que hoje, quando se fala de povo de Deus, igreja isso, igreja aquilo, igreja tradicional, igreja mais antiga, igreja tal, cheio de troféus e coisas, mas isso não vale nada. O que vale, o que vai prevalecer é o fruto da vida. É o que vai chegar diante de Deus como as obras que passa pelo fogo e não queima, não. Não é o muito fazer, é o ser como Ele. E entrar no reino, esse texto, ele precisa ser dito mesmo para a gente entender. O reino de Deus é alcançado por esforço. São poucos os que entram. A Bíblia fala que o remanescente é pequeno, remanescente já é, o restinho, né? É pequeno, é pouco. Se olha esse movimento todo, nós não sabemos. Mas eu e você devemos avaliar a nossa vida e cada um se pensar, eu estou pronto? Estou me esforçando? O reino foi estabelecido na minha vida? Foi, amém, sim. Mas e agora? Como que as pessoas vão olhar e saber que eu sou cidadão do reino? Cidadã do reino. É com isso aqui, que eu acho que eu não estou conseguindo concluir, né? Acho que a gente leu. Não mentir, já lemos essa parte?
já depois o revestir aqui, fomos sim, até os cânticos espirituais, então a gente já caminhou. O Senhor nos chamando para essa manifestação. Tem uma canção antiga de Casa de Davi, alguns vão lembrar aí, né? Que fala, onde estão os filhos? Que como Jesus, vão se manifestar. Onde que eles estão? Aí a hora, se alguém fizer uma pergunta assim, aí, onde é que estão os filhos? A sua determinação, a sua coragem é de, estou aqui, pode olhar, eu estou manifestando. É algo para a gente refletir. Porque tem hora que as pessoas não têm coragem de andar com Bíblia, tem vergonha de dizer que é evangélico, tem vergonha de ouvir música evangélica perto dos amigos, porque senão vão falar que você é crente, você não queria que ele soubesse, porque você está no meio de todo mundo e você quer fazer tudo igual. Né? É você que vai decidir de que lado você está. Como é que você está se posicionando como cidadão. O meu irmão caçula foi para Londres, ele tinha 22 anos, eu acho. Foi um ousado, foi um corajoso da família, que foi pela fé, Deus tem honrado a vida dele, depois de muita entrega, muita disposição, muito serviço, muito trabalho. E é um cidadão inglês, né? Um cidadão britânico. É brasileiro e é um cidadão. Ele se comporta, age, fala a língua. Qual que é a linguagem do reino? Qual que é a linguagem dos filhos? Porque se estivermos unidos com a mesma linguagem, com a mesma fé, porque é isso que fala aqui, vai haver uma manifestação maior. Nós vamos conseguir defender uns aos outros. Até mesmo quando falarem dos nossos irmãos em Cristo, da igreja tal, de não sei o quê. Queridos, o Senhor é que conhece os corações. Deixa Ele julgar cada um no último dia que nós vamos saber. Eu aprendi com um pastor, e essa frase é boa, né? Que o Senhor tenha misericórdia deles e de nós também. Porque não é porque você já resolveu alguma coisinha, melhorou, acertou alguma coisinha, que você está pronto, que você está se destacando. Nós precisamos ser humildes e reconhecer, amém? Fazer um balanço geral, igual precisou fazer a limpeza, aí tira papel lá da escolinha, e levanta a cadeira e tira as coisas do lugar. Tem hora que vai ser preciso você tirar algumas coisas, mexer, ter coragem. Porque ser cristão também é uma coisa para corajoso. Tem que ser corajoso. É uma decisão. É sabendo que você vai ter na jornada lá que Abraão teve, né? Que o Dani compartilhou semana passada. E olha que às vezes a gente esquece rapidinho. Mostrou que Deus mandou ele sair da terra, que ele tinha que mostrar algo para ele. Deus está te mandando muitas vezes sair do que você está fazendo, deixar algumas coisas que você está fazendo, para você fazer o que Ele está te mostrando, não é o que você quer fazer. A ordem foi, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem coisa que eu não consigo saber o que você está precisando, mas no seu coração está ardendo alguma coisa que o Senhor já te falou. Eu quero que você volte a realizar aquilo que eu te mandei fazer, eu quero que você conserte aquilo que você deixou de consertar, eu quero que você perdoe aquela pessoa que você está segurando de raiva e de ódio. O Senhor está te mostrando. Larga isso aí, faz o que tem que ser feito. Não deu fruto? Sim, precisamos dar fruto, né? O Senhor tem sido longânimo, paciente, amoroso conosco. Muito. E assim como Ele tem sido conosco, nós temos que ser uns com os outros, não é? Suportando os irmãos. A Bíblia, aqui a gente falou disso, né? Tem um versículo aqui que a gente suportar, é verso 13. Suportar uns aos outros em amor. Ele sabia o que estava fazendo. Né? Nós temos que estar bem sintonizados. Uma coisa que esse tema tem mexido com todos nós
é isso, é saber que uma igreja vivendo o reino, sendo totalmente governada pelo Espírito Santo, não vai ficar pesado. O Espírito Santo te convence a obedecer. O Espírito te convence a ler a palavra. O Espírito Santo te convence a ter o seu momento com Ele, a fechar a boca na hora que for preciso, a falar menos, a parar com essa palhaçada, não ia falar a palavra, mas saiu, né? Das mentirinhas que nada a ver. Mentindo, enganando, dando desculpa. Não precisa, querido. Se não quer falar, não fala, mas não mente, não inventa. Seja verdadeiro. Jesus falou, sua palavra seja sim, é sim. Se falou não, é não. E o que passar disso vem do maligno. Tem gente que fala mentira, mantém a mentira, tenta convencer o outro que é verdade, acha ruim se alguém tentar ir contra, mas é mentira. Não tem jeito, queridos. São coisas pequenas, pequenas demais, para a gente achar que dá para ficar como igreja fazendo, não vai dar. Amém? Que o Senhor nos ajude a trazer essas realidades para a nossa vida, porque eu falei, né, que é um processo, quando essa palavra original aí, que fala do como se estivesse morto, Paulo alerta que é um processo constante para largar os maus desejos. Você resolveu ontem, aí amanhã aparece uma tentação, uma luta, um desejo errado de novo. Você abre mão de novo, porque você está no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de melhora. Eu gosto de um termo que eu aprendi com uma pessoa sobre organização. Era coisa de organização de casa, mas tinha um tópico lá que falava sobre melhoria contínua. Sua cozinha está perfeita. Você fala, nossa, as gavetas estão funcionando direitinho, mas o pano de prato está tão longe de mim. Precisava, na hora que for pegar o pano de prato, ele já está perto. Você vai melhorar aquilo que já estava bom, porque é uma melhoria contínua. Você conseguiu arrumar seu guarda-roupa, está lá. Isso aqui eu pego primeiro, isso aqui depois, as toalhas assim, isso aqui longe, só depois. Tudo ok. Aí muda a estação e você, aquela roupa de frio que está lá em cima, ela agora precisa ficar aqui embaixo. Sobe a de verão, desce a do inverno. Melhoria contínua. Atitudes, posicionamentos. E aí você vai vivendo a sua vida espiritual assim. Eu preciso melhorar a minha leitura? Como? Eu preciso melhorar a minha oração? Como? Eu preciso amar e perdoar mais o meu irmão? Como? Faça uma pergunta, você vai achar uma resposta. Mas vai ter que ter disposição e ação. Vai ter que ter uma atitude. Vai ter que ter realmente uma ação, né? Para que você consiga fazer isso. Amém? Você recebe essa palavra? Vou falar só mais uma frase. Intenção sem ação é pura ilusão. Não fique iludido. Você quer ser um cidadão do reino? Comece a agir de forma que, assim como você quer olhar e falar, opa, aquele pastor, aquele levita, aquele líder, aquela pessoa, aquele irmão que eu vi lá com a Bíblia, eu queria olhar para ele e ver ele como cidadão. E você? E você? É aquela história do dedinho também? Estou só contando história antiga, né? Quando você aponta um dedinho para acusar o seu irmão, aquele dedinho assim, ó, tem 3 para você. E se você fizer assim, tem gente que aponta assim, né? Tem 1 para aquele que está vendo tudo. Às vezes você só faz assim, 1 para você, 1 para lá e 3 para cá. Mas tem gente que faz assim, 1 para lá, 3 para cá, e 1 para o chefe que está vendo tudo e sabe de tudo e que julga, guarda isso, o nosso Deus julga com justiça e equidade. Fala comigo. Deus julga com justiça e equidade. Os advogados, e temos alguns aqui, eles
julgam de acordo com aquilo que eles têm em mãos, com a justiça que eles conseguem ver, seja em papel, testemunha, né, provas. Ele vai ter o olhar e ele vai pela graça. Deus me ajuda a não estar sendo injusto, porque às vezes as falhas podem estar sendo burladas, né? Mas o nosso Deus julga com equidade, e essa palavrinha faz toda a diferença. Ele olha para um, olha para outro, ele sabe a verdade sobre esse, a verdade sobre esse. E às vezes o que parece estar certo para esse aqui, Deus está dizendo, está errado, porque ele está fazendo algo que eu não permiti, que eu não quero, e ele está fazendo. E a gente está olhando, mas está tão certinho, está tão bonitinho. E aquele que está todo mundo apontando, matando, crucificando, Deus está olhando. Eu sei do histórico dessa pessoa. Eu vou julgar com amor, com graça, como ele fez com a mulher samaritana, né? Então, querendo ser como Jesus, nós temos muito que aprender com esses nossos sentimentos, pensamentos e ações. Amém? Eu vou pedir o pessoal para colocar uma musiquinha para a gente ouvir, porque tem uma música de um pastor que eu amo muito, Ademilson Santos, que é sobre o Espírito Santo. Deus deu para ele a graça, né, de gravar aquele CD Por um Avivamento. Se você ainda não ouviu, procure lá no Spotify, no YouTube. São canções lindas sobre esse tempo. Encher do Espírito, vida no Espírito, os turbilhões, vento do Espírito, dependência do Espírito, Espírito Santo que é mestre, tanta coisa para aprender, né? E essa canção fala que enquanto todos estavam orando, o Espírito Santo veio. Você sabe o que aconteceu em Pentecostes, não sabe? E aí, mesmo assentado, é uma música que pode pôr até bem baixinho. Quantas horas? O tempo está a meu favor. Nós vamos ouvir e desejar essa transformação, desejar esse enchimento de Deus. As orações que você vai ouvir no início são nossas. A gente orou antes da gravação do CD, clamando. Então,